primeiro ponto é esclarecer que nas escolas, quando adotamos a perspectiva de gênero, o que está em jogo é a teoria de gênero e não ideologia de gênero, né? Ideologia é um termo cunhado por grupos reacionários, principalmente pelo movimento Escola Sem Partido, justamente para colocar as famílias contra educadores e educadoras. Ideologia de gênero não existia até recentemente. Agora, infelizmente, por conta das distorções realizadas por esses grupos conservadores e reacionários, ela existe na cabeça das pessoas. Eu acho que é legal esclarecer o que é a teoria de gênero, né? O que é o conceito, o que é a categoria gênero. Gênero, quando a gente fala lá na escola, a escola é o espaço por excelência do conhecimento científico, né? Cada espaço de socialização é um espaço de transmissão ou de circulação de um tipo de conhecimento. Lá a escola é o espaço adequado para que nós circulemos e a gente consiga comunicar os saberes científicos. Do ponto de vista científico, gênero é uma categoria de análise utilizada por diversas áreas do conhecimento, que eu gosto de dizer que funciona como lente de óculos. Quem usa óculos sabe que quando a gente coloca o óculos na frente do rosto, aquilo que parecia embaçado fica mais nítido, se revelam informações. A categoria analítica serve para isso, para revelar as desigualdades entre homens e mulheres. Então, a categoria gênero, do ponto de vista científico, nos permite perceber melhor, compreender melhor as relações desiguais e assimétricas entre homens e mulheres e compreendendo que essas desigualdades, a forma como nós somos inseridas nos homens ou mulheres no contexto social, é fruto de construções históricas, culturais, sociais e não são de origem biológica. Isso não quer dizer que a gente recusa o dado do nascimento, não. A gente afirma que, tendo como referência a informação biológica, o sexo biológico, constrói-se uma série de normativas, de comportamentos que são considerados adequados para meninos ou meninas. E a gente vai aprendendo esses comportamentos ao longo do processo de socialização. E dessa aprendizagem, desse processo de socialização, somos colocadas em papéis sociais, tanto meninos quanto meninas, e esses papéis colaboram para a reprodução de desigualdades. O conceito de gênero, então, ajuda a gente a perceber como que se constrói e como se reproduz essas desigualdades entre homens e mulheres. Há o vínculo com o conceito de sexualidade, porque gênero e sexualidade são coisas distintas, né? Mas existe vínculo, porque são debates que se encontram. Porque um debate atual, quando se diz respeito às questões de gênero, remete aos relacionamentos afetivos, né? Porque a gente tem uma tendência de assimilar esses grupos reacionários, tem uma visão essencializadora da família, né? E, inclusive, a unidade social é a família, compreendida ali da união entre homens, mulheres e crianças. Isso tem uma problemática, um efeito nas discussões de gênero, né? A questão da sexualidade está ligada, então, nesse ponto, né? Sobre como que, inclusive, esse processo de socialização acaba nos empurrando ou nos direcionando para uma forma específica da sexualidade, que é a sexualidade, a heterossexualidade, né? Ou, do ponto de vista teórico, a heteronormatividade. Então, a sexualidade se encontra na discussão de gênero nesse ponto, que gênero, além de ser as construções sociais sobre os aspectos da feminilidade e da masculinidade, também tem um encontro com uma noção de desejo, né? Assim, e de que não se pode definir mulher só pelo órgão sexual. Também é uma outra questão importante. Uma mulher não é só uma mulher, dependendo da situação e do contexto que ela vive. Se ela é uma mulher trabalhadora, mulher negra, se ela é uma mulher lésbica, uma mulher bissexual, uma mulher trans. Cada uma dessas categorias, elas se intercruzam e se desdobram em desigualdades distintas. Então, uma categoria que nos ajuda a compreender melhor essas relações é a sexualidade.
como as mulheres que não se relacionam com homens se inserem na sociedade, como as desigualdades, as violências se expressam contra essas mulheres e contra os homens, porque vale lembrar que discutir gênero não é discutir só mulheres, é discutir masculinidades e feminilidades. Também é incluso nesse debate a questão de orientar sobre prevenção de gravidez, prevenção de doenças, também está nesse tema? O que se faz na escola, quando se trabalha com a perspectiva de gênero e da educação sexual, é atuar na perspectiva da prevenção. A prevenção da violência doméstica, a prevenção da violência sexual, dos abusos sexuais, principalmente contra crianças e adolescentes. E nesse aspecto a gente entende que a educação sexual é estratégica nas escolas. Por quê? Infelizmente, ainda hoje, as grandes vítimas de violência, de abuso e violência sexual são as crianças e adolescentes. E muitas vezes os seus agressores são próximos. A maior frequência de casos de abuso e violência sexual contra a criança acontece dentro de casa, com pessoas próximas, conhecidas, que geralmente são de confiança. E a escola é o segundo lugar onde a criança ou adolescente passa mais tempo além da casa dele. Lá é onde ele constrói laços de sociabilidade, onde encontra os colegas, os amigos, os professores, as pessoas que eles estabelecem laço de confiança e de solidariedade. Quando sabem e são orientados nessa perspectiva da prevenção da violência e abuso sexual, a escola se torna um espaço de denúncias. Eu recebo denúncias de violência e abuso sexual toda semana em escola, todas as semanas. E dentro das escolas, educadores e educadoras têm a responsabilidade de encaminhar esses estudantes para o serviço de atendimento. O serviço aqui em Londrina, a Rede de Proteção à Criança e Adolescente, entre outros serviços. Então, entendemos que a escola é um lugar estratégico de combate à violência e abuso sexual. E também tudo isso que você falou, uma grande preocupação por conta do terrorismo, dos vários mitos que se cria sobre esse assunto, é como que isso vai ser passado para o meu filho. Então, por exemplo, eu concordo que seja abordado, mas a partir de que idade, como que vai ser essa abordagem? Então, tem esse plano que já prevê essa organização? No processo do Plano Nacional de Educação, por exemplo, de onde foram excluídas todas as referências de gênero e sexualidade, uma das tentativas era justamente construir currículos, planos de formação docente, um sistema de ensino com perspectiva de gênero que possibilitasse essas discussões de forma unificada e organizada por todo o país, né? De qualquer forma, mesmo com a ausência do Plano Nacional de Educação, existem outros documentos orientadores de políticas públicas educacionais, como as diretrizes curriculares, como a própria LDB, ou alguns documentos que foram emitidos pelo Conselho Nacional de Educação, outros documentos que foram elaborados por organismos internacionais que buscam justiça entre uma sociedade e uma escola mais justa e democrática, do qual o Brasil foi signatário de todos, legitimam esse trabalho e orientam esse trabalho na escola. Só para usar como exemplo, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino. No ensino fundamental, esse debate vem anunciando a política da prevenção, né? Porque a gente fala, por exemplo, que o trabalho das meninas, muitas vezes elas são desvalorizadas pelo simples fato de ser meninas nas escolas. Quando no campeonato de futebol organizam o time dos meninos e não organiza o time das meninas. Entramos nós lá para falar sobre desigualdades de gênero e explicar que as meninas também podem ser atletas. Que nos projetos de, por exemplo, tecnologia, as meninas também são talentosas para participar dos projetos de tecnologia. Isso acontece no município. Existem algumas disciplinas que trabalham com programação, algumas poucas escolas, né? Que os estudantes têm acesso, por exemplo, à programação de jogos, enfim. E as meninas são excluídas desse processo. No fundamental, a perspectiva de gênero é para incluir as meninas naquelas áreas que tradicionalmente são ocupadas por homens. Tecnologia, engenharia, esportes, exatas, e elas descobrirem que elas têm a igual capacidade para atuar nas várias formas de saber.
No ensino médio, a perspectiva é diferente, né? No ensino médio, a tentativa é realmente ensinar teoria, a categoria analítica, para que esses jovens possam, por si só, avaliar essas desigualdades na sociedade. No ensino de sociologia, só a título de exemplo, é um princípio educativo do ensino de sociologia, discutirmos mecanismos legais. Então, quando a gente vai falar de gênero no ensino médio, é discutir a lei do feminicídio, é discutir a lei Maria da Penha, é levar essas discussões e a conhecimento das meninas e dos meninos esse conjunto de legislação que lhes oferecem direitos ou que, pelo menos, reduzam a possibilidade ou o risco de violência para essas pessoas. Mesmo com essas informações, mesmo sabendo que tem pessoas que têm esse acesso a esse esclarecimento, por que continua o discurso de que esse ensinamento nas escolas vai desviar os filhos do ensinamento de casa, que esses ensinamentos vão tirar o filho do que os pais querem para ele? Quais são as causas desses discursos? Bom, eu acho que o primeiro deles é a distorção, as distorções que esses grupos reacionários realizam. Na verdade, a teoria de gênero, ela é pouco acessível, ela chega mais para os estudantes universitários e quem estuda hoje nas escolas. Os familiares foram, de alguma forma, enganados por grupos reacionários e conservadores que distorcem os argumentos da comunidade acadêmica em torno do que é a categoria gênero e tem provocado um pânico moral. Né? Essas falas de que professores são pedófilos, professores são abusadores, professores são doutrinadores, primeiro que coloca família e escola como inimigos. Estamos há quanto tempo, né, se fala da necessidade de se aproximar as famílias das escolas, então esse é um ponto que realmente causa um retrocesso muito grande. A gente trabalha muito tempo para aproximar as famílias, o que esses grupos têm feito é distanciar as famílias do contexto escolar. O que é mais preocupante é que esse tipo de distorção e o tipo de apelo que esses grupos têm realizado para conseguir votos tem provocado a prática do denuncismo. Todos os dias, denúncias e sem fundamento, porque a gente acolhe e tem a expectativa de que se realizem as denúncias. Ninguém é contra a denúncia quando se tem fundamento, mas nesses casos não tem. O que a gente entende? Os espaços, há várias formas de saberes e conhecimentos, né? Cada espaço circula predominantemente, hegemonicamente, uma forma de saber e conhecimento. A igreja é o espaço do conhecimento teológico, a família é um espaço de uma outra forma de conhecimento, circula ali mais as informações do senso comum, na escola, na academia, do conhecimento científico, né? A gente não precisa ter conflito, porque um conhecimento não quer se sobrepor ao outro, um não quer ser mais importante do que o outro. Ao contrário, o que a gente acha é que esse tipo de conhecimento pode refinar, tornar as possibilidades de interpretação desses jovens mais complexa. Ninguém diz que é para a jovem ou o jovem adolescente abandonar suas convicções religiosas, o que dizem por aí que é a nossa tentativa. De forma alguma, ao contrário, apoiamos a diversidade, o respeito e a tolerância religiosa. Não queremos acabar com a família, de modo algum. Na verdade, defendemos todas as formas de família. A mãe que cuida sozinha das crianças, a mãe que cuida junto com a avó, as famílias com duas mães, com dois pais, a família com mãe, pai e crianças. Defendemos todas as famílias. Então, também é uma falácia de que defensores da teoria de gênero nas escolas teriam como objetivo destruir a família. A gente nem circula, a gente nem adentra esse aspecto. Eu gostaria de dizer que um outro aspecto que se fala muito por esses grupos é que o Escola Sem Partido seria só fixar um cartaz na sala de aula dizendo sobre os limites de atuação dos professores e professoras. Mas, infelizmente, não é só isso. É muito mais do que isso. O que a gente vê é a elaboração de um projeto de Estado, né? Não de governo. Uma tentativa de impedir que educadores e educadoras exercitem a liberdade de ensinar e, pior,
como consequência, a gente tenha o impedimento de que estudantes tenham acesso ao direito de aprendizagem. E uma situação que é lamentável, profundamente lamentável, é que esses grupos colocam professores e professoras, educadores e educadoras contra as famílias, né, com essa prática de denuncismo. E a gente vê falas até de esse é o momento, esses grupos dizem que os professores precisam ser ignorados. Como que a gente pode construir uma escola sem educadores e educadoras, né? Onde a perspectiva de pessoas que são profissionais, que a sua atuação não se limita à sala de aula, professores que continuam em formação continuada, que pesquisam, que são atuantes na tentativa de reduzir o número de violências nas escolas, têm tido as suas práticas censuradas. E quem perde com isso são os estudantes e também as famílias, que vão perder mais um lugar que, pelo menos, tenta trazer um universo menos violento e mais justo para essas crianças e adolescentes aí a longo prazo.